Vamos lá, eu convido você a abrir a sua Bíblia no livro de Gênesis, no capítulo 12. Gênesis, capítulo 12. Nós vamos estudar nessa manhã essa passagem, que é para mim o momento mais especial da vida do pai da fé, grande Abraão. Encontrou? Gênesis, capítulo 12. Antes de lermos, eu convido você a fechar os seus olhos para falarmos com Deus. Querido Deus, estamos aqui nessa manhã para agradecer ao Senhor por tudo que o Senhor tem feito por nós. Tivemos uma semana maravilhosa, de bênçãos, de lutas, mas aqui estamos no sábado, no dia especial do Senhor, para aprender mais de Ti. Nós abrimos a Tua palavra e pedimos que o Senhor fale para nós através dela. Que o Espírito Santo esteja nesse lugar, iluminando e abrindo o nosso coração para a mensagem que vamos receber nessa manhã. É o que nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Gênesis capítulo 12, do verso 1 ao verso 4. Acompanhe aí na sua Bíblia, no seu celular, e a gente vai ler junto. Diz assim: Ora, disse o Senhor a Abrão: sai da tua terra, da tua parentela, para a terra que eu te mostrarei. De ti farei uma grande nação, e te abençoarei, e engrandecerei o teu nome. Sê tu uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Partiu, pois, Abrão, como lhe ordenara o Senhor, e Ló foi com ele. Tinha Abrão 75 anos quando saiu de Harã. Gente, esse verso e esses versos, eles me chamam muito a atenção. Aqui a gente lê um pouco sobre o chamado de Abrão. Eu vou chamá-lo hoje de Abrão nessa manhã, porque esse era o nome antigo, do que nós conhecemos como Abraão. O nome dele vai ser mudado ali no capítulo 19, mas nessa ocasião Deus chamou Abrão. Ele apareceu para ele, quando ele morava em Ur dos Caldeus, e falou: Abrão, sai da tua terra. Eu quero que você sai da tua terra, sai da casa dos seus parentes. Parece que Deus até é maldoso, é cruel, porque fala: olha, Abraão, sai aí da sua casa quentinha, sai do lugar de conforto, sai da companhia dos seus parentes, sai. E vai para a terra, e eu te mostrarei. A gente vê algumas curiosidades. Primeiro, Abrão, ele tinha, nessa ocasião, 60 anos, quando Deus chamou. Aqui a gente leu 65 anos, só que eu vou explicar por quê. Ellen White comenta que, deixa eu ligar aqui, que quando Deus chamou, e os estudiosos comprovam isso, quando Deus chamou Abrão, ele morava, essa era a região que ele habitava ali hoje, onde é a Turquia, e ele morava numa cidade chamada Ur dos Caldeus. Quando Deus chamou ele, ele saiu de Ur junto com os seus pais, junto com a sua família, e o primeiro ponto de parada de Abrão foi uma cidade chamada Harã. Eles foram para Harã e ali, com seu pai, sua família, eles ficaram habitando ali. Então, o primeiro momento Deus chamou ele, ele saiu de Ur e ficou em Harã mais ou menos 5 anos. Depois, quando seu pai faleceu, eles saíram de Harã e Abrão foi para a terra prometida, depois acabou indo para o Egito e voltou para lá também. Lá em Hebreus, se você puder abrir, em Atos, na verdade, Atos 7, deixa marcadinho aí em Gênesis 12 que a gente vai voltar, mas lá em Atos 7, no verso 2, Atos capítulo 7, versículo 2, fala um pouquinho mais sobre essa jornada de Abrão. Olha aí, Atos capítulo 7, verso 2. Diz assim, Atos 7, versículo 2. E ele disse: homens, irmãos e pais, ouviu. Deus da glória apareceu ao nosso pai Abraão, estando na Mesopotâmia, antes de habitar em Harã. E disse: sai da tua terra e dentre a tua parentela, e dirige-se à terra que eu te mostrarei. Então saiu da terra dos caldeus e habitou em Harã. E dali, depois que o seu pai faleceu, Deus o trouxe para essa terra em que habitais agora. Ellen White também comenta um pouquinho desse texto, e ela diz o seguinte:
Eu não coloquei ali na tela, mas ela diz... Não, coloquei sim. Ela diz, a chamada do céu primeiramente viera a Abrão enquanto ele morava em Ur dos Caldeus. Em obediência à mesma, ele se mudou para Harã. Até esse ponto, a família do seu pai o acompanhou, pois juntamente com a sua idolatria, uniam-se ao culto ao verdadeiro Deus. Ali permaneceu Abraão até a morte de Terá, que era o seu pai. Após o sepultamento do seu pai, a voz divina mandou que ele prosseguisse. Muito interessante alguns elementos aqui. Hoje eu queria analisar com você um pouco do chamado de Abrão, das bênçãos que Deus deu para ele e da resposta que ele teve a esse chamado. Abrão, é curioso que ele é considerado hoje pai de 3 das, se eu posso dizer, maiores religiões que a gente tem no planeta. Se você ir para os judeus e perguntar quem é o pai da religião de vocês, eles vão falar Abrão. Se você perguntar para um islâmico, para alguém que pratica o islamismo, quem é o pai da fé de vocês, eles vão responder Abrão. Se você perguntar para um cristão, vai responder Abrão. Só que tudo isso começou nesse chamado que Deus fez. Deus chegou para Abrão e a gente vê no capítulo 12, no verso 1, ele disse, sai da tua terra. Abrão, sai. Sai da tua terra. Você parou para pensar nisso? Sai da tua terra. O que Deus queria dizer com isso? Muitas vezes a gente lê esse texto e fica imaginando que foi fácil para Abrão fazer isso. Não, ele estava lá, Deus chegou um dia e falou, Abrão, não, pega a sua mochila e vai para um lugar que eu vou te mostrar. Gente, mas não foi nada fácil. Pra você ter ideia, Abrão ele já tinha muitos servos, muitos camelos, muitos rebanhos de animais. Ele tinha ali sua esposa, tinha sua família. Não era simplesmente pegar sua mochila e pôr nas costas. A vida de muitas pessoas dependia dessa decisão. Sai, Abrão, sai da tua terra. Sai da casa dos seus parentes, sai da sua zona de conforto, sai do lugar que você mora, deixa o seu emprego para trás, deixa tudo que é a sua fonte de segurança para trás e vai para o lugar que eu vou te mostrar. Gente, isso me intriga. Deus nem falou para onde ele ia. Ele falou, olha, vai, que na estrada eu vou te mostrar para onde você tem que ir. Será que você teria essa fé? A ponto de sair de casa sem saber para onde ir? Imagina a cena, você está na sua casa, aparece Deus para você e fala, Pedro, João, Cláudia, olha, sai de Curitiba. Pega suas coisas, vende seu apartamento, pega o teu carro, coloca tudo dentro, pega a Regis Bittencourt e vai para a terra que eu vou mostrar para vocês. Não vou falar ainda, mas entra no carro que eu vou mostrar. Você iria? Acho que muitos de nós a gente ia parar e falar, Deus, não, mas será que foi Deus mesmo? Não, acho que eu comi demais no jantar, né? Não, mas será mesmo? Não, Deus, vamos conversar aqui. Eu vou pegar um algodão, se amanhecer molhado, né? A gente, quando o negócio é difícil, parece que a gente não quer ouvir Deus. Você teria fé suficiente para fazer isso? Agora eu quero perguntar para as famílias, imagina a esposa de Abrão. Deus não apareceu para a esposa, apareceu para Abrão. Esposa, se seu marido chegasse para você dizendo, olha, é o seguinte, Deus apareceu para mim, vai ter que pedir as contas, e a gente vai para um lugar aí que eu não sei onde é, mas a gente vai. Esposas, você acreditaria no seu marido? Você iria? Gente, a esposa de Abrão, ela também foi uma heroína. Porque muitos de nós poderíamos contestar e falar, não, Deus mostrou para você, então fala para ele mostrar para mim. Não, você está sendo fanático, não, que isso, não é bem assim, vamos olhar, né? Vamos analisar direitinho. Abrão, sai da tua terra, sai da casa dos seus parentes, sai da sua zona de conforto e vai para a terra que eu vou te mostrar. Se Deus falasse isso para você hoje, qual seria a sua reação? Deus ele tem um chamado para cada um de nós. Deus ele escolheu cada um de nós para um propósito especial nessa vida. Muitos de nós, às vezes, a gente duvida desse chamado, sabe? Às vezes a gente acha que chamado é só coisa de pastor. Não, o pastor teve um chamado para ser pastor, eu estou aqui, meu chamado é para viver, tal, ter filhos. Mas, gente, Deus tem um propósito para a vida de cada um de nós.
Deus tem um chamado para você, Deus tem um propósito para a sua vida, Ele quer te usar como instrumento, aonde quer que você esteja, mas Ele tem um propósito para você, Deus tem um chamado para você. Talvez o seu chamado seja aqui mesmo em Curitiba, talvez não seja, já parou para pensar nisso? Talvez o seu chamado seja abençoar as pessoas onde você vive, talvez seja abençoar seus familiares, talvez seja estar em outro lugar, mas Deus tem um chamado para você. Sai da tua terra. Sai da sua zona de conforto, sai daquela situação que te impede de ver o poder de Deus. E vai cumprir o propósito que Deus vai mostrar para você. Sabe, Deus ele chamou Abraão. E quando ele chamou, Abraão respondeu prontamente. A Bíblia não diz que Abraão argumentou com Deus. E muitas vezes a gente quer argumentar, né? Mas Deus isso, não, mas Deus aquilo. Não, Deus, espera um pouquinho. Não. Não tem nenhuma fala de Abraão aqui. Abraão foi, obedeceu. Deus chamou Abraão. E Ele chama cada um de nós para um propósito especial. Para abençoarmos a vida de outras pessoas. E aí o texto continua. E a gente lê no verso 2. Diz assim: de ti farei uma grande nação. Te abençoarei e engrandecerei o teu nome. Deus prometeu 3 coisas para Abraão. Ele prometeu, primeiro, terra. Segundo, descendência. E terceiro, um nome conhecido. Durante toda a Bíblia você vai ver muito disso. Deus chama e Deus dá ali algumas bênçãos. E na verdade esse verso aqui ele foi escrito numa estrutura de contrato, de aliança. Os estudiosos olharam e viram que a estrutura que foi construída esse texto no capítulo 12 foi a mesma estrutura que os contratos daquela época eram construídos. Então Deus estava com Abraão fazendo um contrato. Deus estava dizendo: Abraão, eu prometo para você, eu estou dizendo, me obedece que eu vou abençoar você, vou te dar terra, vou te dar descendentes e vou te dar um nome conhecido. Essas foram as bênçãos que Deus prometeu para Abraão. Só que para receber essas bênçãos, o que ele tinha que fazer? Ele tinha que obedecer. Ele tinha que sair. Não é à toa essa ordem do texto. Primeiro Deus fala, vai. E depois Ele abençoa. A bênção é precedida pelo mandamento. Pela ordem. Pela obediência. Vai. Vai, filho, sai. Sai que eu vou te abençoar. Imagina se fosse eu e falar: Deus, me abençoa, eu quero isso, eu quero as bênçãos, mas sabe, me abençoa aqui, tá bom aqui e tal. Vai que eu vou te abençoar. Para receber essas bênçãos, a gente precisa ir. A gente precisa aceitar o chamado. Tem aquela música da Laura Morena, né? Para atravessar o mar, o que a gente precisa fazer? Colocar o pé na água. Ah, Deus, não, peraí, eu vou ver aqui de longe. Quando você abrir, eu entro. Não. Põe o pé que eu abro. Põe a mão na maçaneta que eu destranco para você. Deus ele tem muitas promessas para nós, mas para recebermos essas promessas, a gente precisa acreditar em quem faz essas promessas. Sabe, gente, duvidar é um problema muito grande no cristianismo. Na nossa vida, a falta de fé. É tão sério que a Bíblia diz que duvidar é pecado. Sabia disso? Duvidar é pecado. Estar ansioso é pecado, mas como assim? Eu entendo. Às vezes a gente passa por dificuldades, isso se torna algo como que uma doença emocional. Só que segundo a Bíblia, a falta de fé é pecado. Quer ver? Continua marcado em Gênesis 12, mas vai lá em Romanos, capítulo 14. Eu me impressionei com isso. Eu nunca tinha visto esse texto assim, me atentado até essa semana. Romanos, capítulo 14, no verso 23. Olha o que diz aqui. Romanos 14, versículo 23. Encontrou? Romanos 14, 23. Eu leio assim: mas aquele que tem dúvidas é condenado se comer, porque o que faz não provém de fé. E tudo que não provém de fé é o quê? Tudo que não provém de fé é pecado.
Sabe, quando a gente duvida, isso não veio da fé. Duvidar de Deus é pecado. Por que é pecado? Porque quando a gente duvida de que Deus vai fazer algo na nossa vida, na verdade a gente está duvidando da autoridade dele. Às vezes, indiretamente, a gente está achando que ele não é suficiente bom para cumprir aquelas promessas que ele fez na minha vida. Muitas vezes a gente duvida de Deus. A gente fala, Deus, como é que você vai fazer isso? Ou a gente fala, não, Deus, eu acredito, mas lá no fundo a gente não acredita. Isso é pecado, porque a gente está dizendo, Deus, desculpa, eu acredito, mas eu acho que você não vai conseguir fazer isso na minha vida. Para recebermos a bênção, nós precisamos ir, nós precisamos dar um passo de fé. Eu quero aproveitar e ensinar isso aqui para as crianças presentes. Cadê as crianças? Deixa eu ver as mãos das crianças. Estão aí no banco, aí alguém? Eu sei que tem crianças adultas, mas crianças pequenas mesmo. Olha, viu uma mãozinha ali? Tem uma atividade que é feita, que me chama muita atenção. Cadê? Deixa eu ver. Uma criança, eu preciso de uma criança aqui. Cadê? Você pode vir aqui? Vem cá, vem cá. Olha só. Tem mais uma criança aqui também. Aqui, ó. Vem cá. Vem cá. Sobe aqui, vocês dois. Vamos fazer isso aqui na prática. Deixa eu pegar o microfone. Oi. Qual o seu nome? Kita. Vem cá, linda. Que linda, vem cá. Você vai me ajudar, tá? Você vai ficar aqui do meu lado, tá bom? Qual o seu nome? Ana Clara. Ana Clara, fica aqui do meu lado que você vai me ajudar a ver o Quito. Vem cá, vem cá. Você confia no tio aqui, no pastor? Sim? Sim. Vou fazer o seguinte então, ó. Vira para lá. Você vai cair para trás e eu vou te segurar. Você acredita que eu vou te segurar? Então vem cá. 1, 2, 3 e cai. Pode cair. Não. Tem que ficar durinho assim, ó. Durinho e cai. Vamos lá. Clara, fica olhando, tá? Segura para mim o microfone, por favor. Aqui. 1, 2, 3 e... Não. Vai lá, mais uma chance. Pode deixar, eu vou te segurar, pode confiar. 1, 2, 3 e vai. Não. Deixa eu fazer outra. Vem cá. Ana Clara, vem cá comigo. Agora você vai segurar ele, tá bom? Ó quem vai te segurar. Tem coragem? Não. Cadê seu papai? Tá aí? Vem cá, papai. Segura para mim de novo. Você confia nele? Então vem cá. Você vai cair agora. Olha quem está atrás de você. Seu pai. Tem coragem? Pode cair. Vai lá, última chance. Não mexe o pé. 1, 2, 3 e... Ele vai te segurar, ele vai ser seu pai, é seu pai. Muito obrigado, gente. Uma salva de palmas para eles. Obrigado, viu, Ana Clara? Ele ainda deu um passinho para trás. Mas eu vi que quando eu falei, olha, eu vou te segurar. Confia no pastor? Confio. Aí quando foi o pai, você viu o sorrisão? Gente, com a gente acontece a mesma coisa. Muitas vezes a gente se joga, mas eu vou pôr o pezinho ali, vai que... Não, eu confio. É o nosso pai. É Deus que está do nosso lado, é Deus que está chamando, Deus que fala, vai, pode ir, confia em mim que eu vou estar contigo. Não precisa ter medo. Geralmente, quando a gente sente o friozinho na barriga antes de tomar uma decisão, é porque essa provavelmente seja a decisão certa. Muitas vezes, para ver Deus agindo na nossa vida, a gente tem que sair da nossa zona de conforto. A gente precisa passar aqueles milésimos de segundos sem ter o apoio de ninguém. Mas pode cair tranquilo. Se Deus falou, Ele vai te segurar. A gente precisa ensinar isso mais para as nossas crianças também. A confiar em Deus. Confiar no Pai que elas têm, o Pai Celestial. Um outro chamado especial que eu vi aqui nesse verso, que me chamou muita atenção, volta lá para o capítulo 12 de Gênesis. É o finalzinho do verso 2. O que está escrito aí na sua Bíblia? Se tu uma bênção. Algumas versões está escrito seja uma bênção, ou você será uma
bênção. Gente, essa palavra, essa expressão no original, ela está no imperativo. Então a melhor tradução para esse texto seria seja bênção, com uma exclamação bem grande no final. Se tu uma bênção com um ponto de exclamação. Está no imperativo. Deus olhou para Abraão e falou, Abraão, vai, eu vou te abençoar, mas você tem uma missão. A sua missão é ser o quê? Bênção. Ser bênção. Já parou para pensar que Deus podia ter falado várias coisas para Abraão? Deus podia ter falado, Abraão, olha, você vai lá, eu vou te abençoar, e vai lá e prega para aquele povo tudo lá. Canaã, a terra para onde Abraão foi enviado, era uma terra onde tinham apenas ali pessoas que não seguiam a Deus. Tudo sem imaginar de práticas terríveis eram praticadas por aquele povo. Deus mandou Abraão para aquela terra como um sinal de misericórdia para os moradores de lá. Tanto é que anos depois, quando Deus manda o povo de Israel para a mesma terra e fala, olha, podem ir lá naquela cidade destruir mulher, criança, animal, a gente olha isso com muito receio. Só que mais de 500 anos antes, Deus mandou Abraão. Deus mandou profetas para pregarem para aquelas cidades. E eles não apenas não ouviram, como endureceram o coração e mataram esses profetas. Chegando ao ponto de a mensagem não entrar mais. E Deus fala, olha, já dei mais de 500 anos de misericórdia para eles. Não dá mais. Eles não conseguem entender, eles cauterizaram a mente. Por isso que Deus futuramente pede, mas Deus anos antes, por misericórdia, aquele povo enviou Abraão e falou, Abraão, abençoe aquelas nações. Deus não falou, Abraão, pregue, Deus não falou, Abraão, evangelize, Deus não falou, Abraão, eu quero que você vá lá e plante, seja muito rico. Ele falou, seja uma bênção para aquele lugar. Sabe, muitas vezes a gente entende mal o chamado de Deus. E durante muito tempo eu entendi um pouco errado. Eu entendia que Deus havia me chamado como pastor para evangelizar pessoas. E eu pensava, não, eu vou lá e eu vou pregar numa conferência, um monte de gente vai se batizar, amém, glória, aleluia. O que é importante também, Deus também trabalha assim. Só que muitas vezes eu olhei para o meu coração e eu percebi que o sentimento por trás disso era um sentimento egoísta. Falava, não, vou abençoar eles, mas vou chegar no céu lá, Deus vai ficar feliz comigo. E se você olhar, muitas vezes, os motivos por trás das atitudes evangelísticas, do nosso trabalho para os outros, é egoísta. Por que você quer falar de Jesus para as pessoas, se você quer? Para ver a vida delas transformadas? Ou apenas para dizer, não, Deus, já mandei um para ir, hein? Guarda meu lugar. Eu via muito quando era mais novo, da estrelinha na coroa, né? Já ouviu? Eu ainda não encontrei, não sei se Ellen White, não sei onde diz isso, mas não duvido que tenha sido dito, mas a gente entende errado. Diz que no céu nós teremos uma coroa, e cada coroa vai ter estrelas, representando o número de pessoas que você ajudou a estar lá. E eu ficava imaginando, quando eu era pequeno, eu falava, gente, mas eu já batizei alguém, eu já levei alguém para Jesus, não levei ninguém. E aí falava que quem não tem estrela na coroa não vai estar no céu. Ou seja, para estar no céu você precisa levar alguém. E é compreensível isso, é claro, porque se você tem Jesus no coração, automaticamente você vai influenciar pessoas. Só que eu olhava isso de outro jeito, eu ficava, Deus, eu não batizei ninguém, não tem nenhuma estrela na minha coroa, e eu não vou chegar no céu. Imagina eu lá no céu com minha coroa sem estrela. Oh Deus, deixa eu entrar, por favor. E eu ficava vendo o pastor Bulhon pregar, né? Eu pensava, gente, imagina a coroa do pastor Bulhon. Cheia de estrela, ele lá capengando para o lado, tanta estrela, irmãos. Só que a motivação é errada. Se você prega de Jesus para as outras pessoas para ter estrelinha na coroa, meu irmão, você não vai ter estrelinha nenhuma. Deus não nos chamou para batizar apenas, para apenas levar as pessoas para o céu. Deus chamou a gente para abençoar a vida de pessoas. E abençoar passa por evangelizar também. É que a gente traz aquela herança de às vezes querer catequizar, de não, eu vou lá, cheguei aqui, engole a palavra de Deus. Quer ou não quer? Não quer, então vai embora. Quer? Mas não é assim. Deus chamou a gente para abençoar, e a gente viu na lição passada os métodos de Cristo. Jesus chegava
abençoava as pessoas, manifestava simpatia, ganhava confiança, ministrava as necessidades, e então ele falava, segue-me. E no final ele evangelizava. Durante muito tempo a gente criou a ideia na nossa mente de que evangelizar é trazer as pessoas para a igreja, para o templo. Também é, mas não é somente. Se você olhar na Bíblia, você não vai ver em nenhum momento Jesus chegando em alguém e falando, olha amigão, você está aí no chão, vamos lá para o templo, vamos lá para a igreja, que lá você vai receber a sua bênção. Jesus fazia isso? Não. Jesus ia até as pessoas. Ele não colocava um banner dizendo, olha, eu vou estar na sinagoga sábado que vem. Ele falava, não, onde é que as pessoas estão? Eu vou estar lá com elas. Ele também ia na sinagoga. Mas a maioria do tempo. E você pode fazer essa continha, ler os evangelhos. Eu garanto que no mínimo 60% a 70% das vezes, das histórias de Jesus, dos milagres deles, não aconteceram dentro do templo. Aconteceram na rua. O chamado de Deus é para a gente ir. O convite de Deus para o povo de Israel era vão. Quando Jesus foi para o céu, a ordem dele é vá e faça discípulos. Ide, fazei discípulos, vá, não é venham, vá. Abençoe pessoas. Muita gente não acredita e às vezes fala, não pastor, mas não é bem assim o negócio, né? Se eu me proponho a abençoar alguém, ser bênção, me misturar, ganhar confiança, a pessoa não vai vir para a igreja, vai ficar só ali naquele negócio social. Será? Teve um homem chamado, eu até falei disso num domingo, Mark Russell. Mark Russell, ele fez uma tese doutoral baseada no seguinte conceito. Ele chamou missionários para irem para a Tailândia. Fez ali, quem queria se voluntariar para poder ir para a Tailândia, para fazer uma missão lá na Tailândia de alguns meses. Na verdade, duraram 2 anos. As pessoas se inscreveram. E ele, inclusive, escreveu um livro sobre isso, essa tese doutoral. E chegou lá na Tailândia, ele pegou os grupos e dividiu em 2 grupos. Falou, olha, é o seguinte, esse grupo aqui, vocês vão ficar nesse bairro, nesse lugar aqui na Tailândia. A Tailândia é um lugar, assim, muito difícil para pregar, muito difícil para o cristianismo entrar ali dentro. E ele falou, olha, vocês conhecem a realidade do país, aqui não é fácil, então vocês, esse grupo 1, a missão de vocês vai ser evangelizar esse bairro. Vocês estão nesse bairro aqui, vocês vão ter que evangelizar. Façam o que for necessário, mas evangelizem esse bairro. Ok? Beleza? Deixou recursos na mão deles e deixou lá. Pessoas experientes ficaram. Para o grupo 2, ele chegou e disse o seguinte, olha, vocês vão ficar nesse bairro, era um bairro em condições muito similares ao bairro do grupo 1, e disse, a missão de vocês nesse bairro é abençoar pessoas. Ponto. Vocês estão aqui para abençoar. Vejam a maneira de abençoar, de ajudar, de fazer o bairro se tornar melhor, não sei, mas a missão de vocês é abençoar pessoas aqui nesse bairro da Tailândia. Combinado? Beleza. E ele foi acompanhando. Acompanhando. Resumindo a história, resultado, final de 2 anos. Os convertedores, como ele chama no livro, batizaram 2 pessoas. O que foi um número já, poxa, na Tailândia, ok, beleza. Não, parabéns, congratulations. O grupo 2, no final dos 2 anos, batizou 100 pessoas. O trabalho deles foi 50 vezes mais efetivo. Eles tiveram 50 vezes mais interações evangelísticas do que o grupo que se propôs apenas catequizar ou evangelizar o bairro. E aí a gente entende por que Deus fez esse chamado para Abrão. Por que Deus chama eu e você para sermos bênção? Porque Ele sabe que sendo bênção para as pessoas, a gente vai levar Jesus da melhor maneira possível, da maneira que Jesus ia, que é abençoando pessoas. Seja bênção para as pessoas. Deus nos chamou para sermos bênção. Como filho de Abraão, esse chamado que foi feito a ele é feito a mim e a você. Sai da tua terra e seja bênção. Sai da sua zona de conforto e seja bênção. Sai do quadradinho ali e seja bênção. A gente tem uns ditados populares que, para mim, olha, tem alguns que deviam ser jogados no fogo. Teve um que eu aprendi quando cheguei aqui em Curitiba. Quero pedir desculpa para os curitibanos, mas eu acho que esse ditado devia ser deletado da cabeça de todo mundo que é dessa igreja.
É o ditado de que curitibano é um povo frio. Não, curitibano, né? Um dia a gente foi fazer uma ação missionária e todo mundo ali com medo. Aí um chegou, pastor, curitibano, é um povo frio, eu sou frio. Eu falei, que frio? Você não é frio nada, não. É só você ir. E paulista é povo frio. Qualquer pessoa é fria quando a gente fala, olha, sai da sua zona de conforto. Só que muitas vezes, e eu já me peguei fazendo isso. Eu já senti Deus falando, Vitor, fala com aquela pessoa ali. Deus, sou curitibano. Tô frio, não, já tô pegando. Gente, tira isso da sua cabeça. Eu sei que a gente tem esse receio de sair da nossa zona de conforto, mas todo mundo tem, não é só curitibano, não. Não use isso como desculpa para sair da sua zona de conforto e ser uma bênção para o seu trabalho, para a sua faculdade, para os seus vizinhos. Seja bênção, seja bênção. O verso continua, e a gente chega no verso 3, que diz assim: abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Gente, através de uma pessoa, Deus quis abençoar a terra inteira. E Ele fez isso. Tanto é que eu falei no começo do sermão, que você pode viajar para culturas diferentes. A mesma referência eles vão ter nesse homem aqui, Abrão. Isso não é só para Abrão, não. Deus quer, através de você, abençoar a terra inteira. Eu vi um filme quando era adolescente, Efeito Borboleta, né? Aquela teoria de que uma batida da asa de borboleta aqui pode causar um furacão do outro lado do mundo. Isso é viagem, mas, gente, na Bíblia isso é real. Uma atitude de amor para alguém pode se tornar uma atitude de amor para outras pessoas. Isso é discipulado, você abençoa alguém, essa pessoa se sente tão abençoada, eu não consigo ficar para mim mesmo, eu compartilho com alguém, outro compartilha com outro. E assim, através de você, a terra inteira é abençoada. Em ti serão benditas todas as nações da terra. Se você sair da sua zona de conforto, se você se colocar nas mãos de Deus, sentir o friozinho na barriga, Deus vai te abençoar, vai te usar, você vai ser bênção. E em ti Ele vai abençoar todas as nações da terra. Amém? É só você sair. Qual foi a resposta de Abrão? Ele obedeceu, sim ou não? Como é que começa o verso 4 na sua Bíblia? Fala aí em voz alta para mim. Partiu. Se Abraão tivesse um Twitter, qual hashtag ele ia postar? Partiu. Gente, ele não falou nada. Partiu Abraão. Deus falou, partiu. Abraão partiu, foi embora. Ok, beleza, tudo bem. Peguei e foi embora. Sem saber para onde ia, sem saber o que ia fazer. Partiu Abraão, como lhe ordenara o Senhor. Partiu Abraão, como Deus havia ordenado. Abraão respondeu. Abraão obedeceu. E ele influenciou outros essa obediência. Continua o texto dizendo que Ló foi com ele. A gente conhece a história, depois não deu muito certo, mas Ló, mesmo assim, seguiu Abrão. E tinha Abrão 75 anos de idade, quando saiu de Arã. Aqui tem um detalhe interessante, né? Eu já vi gente falando, pastor, isso aí, pregar o evangelho, isso aí é para os mais novos, eu estou aposentado. Eu já vi gente de 30 anos falando isso. Não, pastor, não, já fui jovem, já passou, agora vai lá. Gente, 75 anos. E aceitou se tornar um mochileiro para a honra e glória de Deus. Partiu, pois, Abrão. Ellen White tem um texto muito interessante. No livro Patriarcas e Profetas tem um capítulo inteiro dedicado ao chamado de Abrão. O nome é A Vocação de Abrão. Fica de tarefa de casa para você ler. Mas eu destaquei 2 textos que me chamaram muita atenção. Eu queria ler com vocês. Ela diz assim: não for uma pequena prova aquela a que foi assim submetido Abrão, nem pequeno sacrifício que dele se exigira. Fortes laços havia para prender em seu país, entre seus parentes e o seu lar. Ele, porém, não hesitou em obedecer ao chamado. E ela continua. Pode passar para mim, por favor? Acho que não está funcionando aqui.
Não teve perguntas a fazer concernentes à terra da promessa, se o solo era fértil, o clima saudável, se o território oferecia um ambiente agradável, proporcionaria oportunidades para se acumularem riquezas. Ele não perguntou isso. Deus falara e o seu servo deveria obedecer. Olha isso aqui. Vamos ler junto comigo? O lugar mais feliz da terra para ele seria aquele em que Deus quisesse que ele se achasse. Onde é que é o lugar mais feliz da terra para você? É estar onde Deus quer que você esteja. Sabe por que às vezes a gente vê imagens, fotos, vídeos de missionários, de pessoas vivendo com risco de vida todo dia, passando fome, mas você olha o sorrisão no rosto da pessoa? É porque ela tem a certeza de que ela está onde ela deveria estar. Quando a gente tem essa certeza, nenhum lugar pode se tornar mais feliz que isso. Por isso que muitas vezes esse medo de sair da zona de conforto é o inimigo que coloca. Porque ele sabe que se você sair da sua zona de conforto, você vai encontrar a verdadeira felicidade. E ele não quer isso. Tem um outro texto que ela diz no mesmo capítulo, que ela fala assim. Vou voltar um aqui. Pode voltar um. Pode ser-lhes exigido abandonar uma carreira que promete riqueza e honra. Deixarem associações agradáveis e proveitosas. Opa. Passar um aqui. Voltam para mim, não vou mexer. Volta mais um, deixa eu ler do começo. A gente não perde. Pode lhe ser exigido abandonar uma carreira que promete riqueza e honra, deixar associações agradáveis e proveitosas e separarem-se dos parentes para entrarem naquilo que parece ser apenas uma senda de abnegação, dificuldade e sacrifício. Deus tem uma obra para eles fazerem, eles, ela está dizendo vocês e eu, mas uma vida de comodidade e a influência de amigos e parentes embaraçariam o desenvolvimento dos traços essenciais para a sua realização. Passa mais um. Ele os chama para fora das suas influências e auxílios humanos e os leva a sentirem a necessidade do seu auxílio e a confiarem nele somente para que ele possa revelar-se-lhes. Pode passar. Quem está pronto ao chamado da providência para renunciar aos planos acariciados e às relações familiares? Quem entrará nos deveres e entrará em campos não experimentados, fazendo a obra de Deus com o coração enorme e voluntário, considerado por amor a Cristo suas perdas como ganho? E termina dizendo, aquele que deseja fazer isso tem a fé de Abraão, e com ele partilhará daquele peso eterno de glória muito excelente, com o qual as aflições desse tempo presente não são para comparar. Quem tiver a coragem de, assim como Abraão, deixar a sua zona de conforto, vai receber as recompensas que ele recebeu, as quais você não pode comparar com nada que você pode ganhar nesse mundo. Ellen White cita algo curioso aqui, me chamou muita atenção, que é a questão da família. Às vezes parece até meio forte isso, né? Poxa, pastor, mas deixar a família. Gente, família Deus colocou no nosso caminho. Só que a Bíblia é muito clara em dizer que nós temos um dever para com a nossa família. Só que quando nós colocamos qualquer um, seja nós mesmos ou seja a nossa família, antes do chamado de Deus, não tem como dar certo. Você tem uma responsabilidade para com a sua família, mas a partir do momento que essa responsabilidade se tornar uma desculpa para você não cumprir o chamado de Deus, está errado. A Bíblia tem um verso muito forte que ela diz que qualquer um que dizer que é digno de mim, mas não abandonar pai, não abandonar mãe, não é digno de mim. Forte isso, né? Mas sabe o que Deus está dizendo? Está dizendo, filho, a prioridade da sua vida tem que ser o meu chamado. Deus colocou a gente para abençoar a nossa família. A gente tem uma responsabilidade imensa. Só que aceitar o chamado de Deus vem antes. Até porque aceitar o chamado de Deus não vai contra abençoar a sua família. Pelo contrário, você vai abençoar e muito a sua família, aceitando o chamado de Deus. Abraão obedeceu. Abraão foi, partiu. E a gente conhece o resto da história. Não foi uma história fácil. Abraão saiu, passou dificuldades, teve que entrar em guerras, teve que entrar em lutas. Abraão caiu também, a gente sabe, depois foi para o Egito, ficou com medo de falar para o faraó que era a esposa dele. Não, é minha irmã. Era verdade, ela era irmã dele, irmã só por parte de pai. Mas não era toda a verdade, né? Às vezes a gente quer dar essas... Não é mentira, mas meia verdade. Isso quase custou a vida de Sara e a vida do povo do Egito também.
Ele falhou, mas se levantou, lutou, continuou, e através desse homem, Deus abençoou todas as nações da terra. Se a gente está aqui reunido hoje, é porque Deus usou Abrão para pegar a mensagem dele para cada um de nós. Sai da tua terra, sai da sua zona de conforto, se coloque nas mãos de Deus para cumprir na tua vida o propósito que Ele tem. Eu não sei qual é. Eu tenho descoberto qual é o meu propósito, mas o seu só você vai descobrir. Se você já sabe, viva a altura desse propósito. Se você não sabe, eu peço em nome de Jesus que você se ajoelhe quando chegar em casa, que você peça, clame e não pare de falar com Deus enquanto Ele não deixar claro para você para que Ele te criou. Para quem que Ele quer que você pregue, como Ele quer que você pregue, porque Deus tem um chamado para cada um de nós, para sermos abençoadores nos lugares em que nós temos influência. Eu concluo essa mensagem dizendo como Deus tem me ensinado isso. Há mais ou menos 1 ano atrás, nós recebemos a notícia, eu particularmente recebi a notícia, de que através de uma pessoa que Deus abençoa, nós teríamos uma igreja no bairro São Francisco. E assim, é muito de Deus isso. Poxa, ir lá, construir a igreja, doar-se a esse ponto. Eu fiquei pensando, mas gente, como assim? Eu tenho amigos lá no Goiás, na cidade que eu morava, que estão lutando há quase ano para poder construir uma igreja. 15 mil reais eles precisam, estão tentando. E a gente tem a bênção de ter uma igreja, antes mesmo de ter pessoas para estarem lá naquele templo. E aí em conversa, reuniões entre nós, pastores, a Rita, a Rosana, a gente conversou, como é que a gente vai abençoar aquele bairro? Como a gente faz para que daqui 2 anos, quando a igreja ficar pronta e já está sendo construída ali na rua Quari, para que seja uma igreja que já esteja ali no bairro, que tenham pessoas naquele lugar que já estejam lá. Como é que a gente vai fazer para não apenas construir um templo e falar, gente, venha para cá, olha, mas para ser bênção para aquele bairro. E a gente começou a se fazer essas perguntas. E é incrível como Deus trabalha. Parece que Deus já tinha um plano assim esquematizado. Ele falou, opa, deixa comigo, deixa que eu faço. As portas foram se abrindo, pessoas foram, sendo agregadas, pessoas que vieram de lugares que a gente nem imaginava, aparecendo e falando, olha, eu quero ajudar nisso aí. A gente começou a fazer um trabalho meio ali, quietinho, para tentar descobrir, tentar bolar uma estratégia, antes até de divulgar para toda a igreja. E Deus foi abençoando. Deus abençoou a gente com uma casa, ao lado do terreno onde vamos construir a igreja. Onde a gente pode ali, criamos um centro de influência, um lugar onde vai ser a nossa base, para abençoar o bairro. E sempre que a gente conversava sobre isso, ficou muito claro nas nossas conversas o desejo e o sonho de não apenas colocar um templo lá e pessoas de outras igrejas irem, não, mas de através daquele templo abençoar todo aquele bairro. E aí eu comecei a me envolver com o bairro. E é curioso, a gente fica às vezes na bolha, né? Toda semana eu converso com adventistas, com um jovem e tal. E um dia eu falei, não quer saber, eu vou andar lá no bairro São Francisco. Fui numa lanchonete lá. Falei, esse bairro que eu quero abençoar é aqui que eu tenho que ir. Gente, como é complicado quando a gente rompe a bolha, sabe? Eu me senti muito desconfortável. Eu estava num lugar onde eu me senti envergonhado por não ter um piercing. Falei, todo mundo aqui tem piercing ou não? Todo mundo a tatuagem. Cheguei em casa cheirando cigarro. Ainda bem que minha esposa eu expliquei direitinho. Ela entendeu. 2 homens de mãos dadas do meu lado. Outra pessoa fumando maconha na minha frente. E eu, mas eles tranquilo. Ali no Largo da Ordem. E quando eu cheguei em casa aquele dia, eu fiquei incomodado. Eu falei, Deus, por que essas coisas me deixam tão assustado? Por que eu me sinto tão incomodado? Se Jesus viesse aqui em Curitiba hoje, aonde Jesus estaria? Eu tenho certeza que ele iria lá no Largo da Ordem. Iria sentar naquelas cadeiras. Ia começar a conversar com aqueles jovens. Ia descobrir ali muitos filhos que ele tem e que só precisam ser resgatados. Eu chamei um grupo de jovens para fazer esse exercício também. Cada um pegou uma rua, orou por uma rua durante um tempo, e eles tinham a tarefa de andar naquela rua, se misturar. Gente, cada experiência.
Pastor, mas o curitibano é frio, mas teve gente que conheceu a pessoa na hora e chamou ela para entrar na casa dele. Imagina isso. Teve pessoas nos comércios conversando e descobrindo necessidades que já foram sanadas naquele momento. E aí a gente começou a ir lá e algumas coisas foram feitas, e eu queria comentar com você alguma delas. Por exemplo, teve um dia que a gente foi tendo a gente começou a estudar o bairro para tentar entender um pouquinho como chegar lá. Não adianta a gente chegar lá e oferecer, por exemplo, água se eles não tomam água, tomam suco, digamos assim. E a gente viu algumas coisas, vimos alguns detalhes do bairro. Quais são os problemas do bairro? Quais são as necessidades que o bairro tem para a gente, como Igreja Central de Curitiba, poder sanar? Grande parte dos moradores, com a pesquisa feita, falaram que não se sentem seguros, têm medo do vandalismo, dos assaltos. Moradores de rua, é um problema naquele bairro. 35% de pessoas passando fome no bairro São Francisco. Sabia disso? Um bairro de classe média alta. E a gente pegou esses dados e fomos lá. 80% amam morar e trabalhar no bairro. Eles amam o bairro, mas eles estão preocupados com esse problema. E eu vi uma reportagem um dia na TV, os moradores dizendo, prefeitura, olha para cá, ajuda a gente aqui, resolve. Só que não está resolvendo. Eu falei, Deus, não foi à toa que você está mandando a gente para lá. E aí a gente começou a ver essas necessidades como oportunidades de colocar a lição do trimestre passado em prática. Começamos a ir lá no bairro, a sentir como é que era para tentar entender o bairro. E algumas ações foram sendo feitas. Pesquisamos um pouco, e a gente viu drogas, teto de casa noturna, crack e muitos problemas que aquele bairro tem enfrentado. E a gente colocou no coração de alguns jovens, e a partir de hoje estamos colocando no coração da igreja inteira um desejo de sair da igreja e transformar a vida daquele bairro. Gente, imagina só se daqui 1 ano, 2 anos, essas manchetes forem diferentes. Graças à presença de uma igreja no bairro, o número de vandalismo caiu. Graças à presença de uma igreja no bairro, o número de usuários de droga caiu. Graças à presença de uma igreja no bairro, o número de usuários de droga e de moradores de rua caiu. A gente começou a fazer algumas coisas para sentir. Criamos esse logo. Às vezes a gente sentiu que chegando lá, somos da igreja, principalmente os jovens ali do centro, iam se fechar, sabe? Ah, igreja não quero saber. E aí criamos um projeto que é bem pelo bem. Que é fazer o bem para as pessoas. Simplesmente se resume em abençoar as pessoas. E abençoar passa por evangelizar. E começamos a fazer algumas ações lá. Teve um dia que a gente foi lá de madrugada, com uns 80 jovens, enchemos a Praça do Gaúcho. É gaúcho, né? Às vezes eu falo alemão. Mas pode ser gaúcho, alemão, né? Mas enchemos ali de balões e os jovens foram deixando nos comércios um vasinho de flor para cada comércio do bairro. Ali da parte central, são muitos, né? Um vasinho de flor dizendo, olha, somos o Bem pelo Bem, um grupo de jovens aqui que queremos abençoar o bairro e a gente queria que essa flor abençoasse o seu dia. Deixamos a hashtag, ponto. Só isso. Deixamos o contato, deixamos o telefone, nada. Não falamos de Jesus. Não, só a gente está aqui para abençoar você. Outros foram e deixamos pirulitos em cada casa do bairro. Isso de madrugada, para o bairro amanhecer diferente. Fomos em cada casa em um pirulito, também com os meus dizeres. Olha, que seu dia seja doce como esse pirulito. Faça o dia de alguém doce também e tal. Outros foram para a rua e escreveram com giz, que giz sai na chuva, escreveram mensagens de estímulo, de alegria para as pessoas. Nos muros, nos postes, na rua, com a hashtag Bem pelo Bem, falando, olha, que seu dia seja feliz, seu dia seja lindo. Alguns escreveram nos bueiros e foram deixando essa mensagem. Eu sei que o bairro amanheceu totalmente impactado e diferente. E aí foi curioso, que a gente chegou, levamos cupcakes para as emissoras de TV, para a prefeitura, e a gente chegou em casa no outro dia e ficou esperando, né, para ver o que ia dar. Tá aí o batalhão que foi. E eles começaram a postar nas redes sociais. Uma pessoa postou no Snapchat, Bem pelo Bem, faça você também. Outra pessoa postou aqui, ó, não dá para ler a mensagem ali de cima, mas ela postou a foto do pirulito. Isso aqui não é membro da igreja. Um morador do bairro postou e marcou a gente, falou, ó o que eu achei na minha porta hoje. Outros colocaram fotos da praça. Outra postou, cheguei no trabalho, fui abençoado com essa flor. E colocou na rede social, colocou na internet. Eu fui em um cabeleireiro que eles falaram, fui essa semana entregar um convite do Dia da Família, que é hoje, e eles falaram, então foi vocês que deixaram aqui aquele vasinho de flor? Eu falei, foi a gente mesmo, rapaz. Coloquei no salão,
Eu pensei que meu esposo tinha deixado para mim. E meu esposo pensou que eu tinha deixado para ele. E um ficou de bem com o outro. E aí depois eu vi a mensagenzinha e descobri que obrigado. Não, tô lá, hein? Um cabeleireira lá do bairro. Outro passou e, fui na moça trabalha num bar ali na Praça do Gaúcho. Vocês são lá os da florzinha, né? Somos. Me inscrevi lá no canal, na página de vocês. Eu vou confessar um erro meu. Eu peguei e eu roubei a florzinha do vizinho. O vizinho aqui tá fechado, eu vi que tinha uma florzinha na porta dele, eu peguei e coloquei num vaso na minha casa. Tá linda, você tinha que ver. Gente, as pessoas sendo abençoadas. E alguns deles já falaram, olha, eu quero participar do projeto, posso ajudar também? Pode. Alguns comerciantes que a gente entregou o vasinho falaram, como eu posso ajudar para abençoar o bairro? Eu também quero abençoar o bairro. Se eu falasse, não, prega, não vou pregar. Não, mas abençoar eu quero. E abençoar é pregar. E os próprios comerciantes começaram a ajudar a gente a abençoar o bairro. Tanto é que você vai ver lá na feira hoje, lá na rua, algumas ONGs e algumas pessoas que não são da igreja lá. Não se assuste. São pessoas que se juntaram a nós para abençoar aquele bairro. Porque acreditam no que a gente acredita. Não sabem ainda, mas acreditam no que a gente acredita. Teve alguns jovens que fizeram além. Foram no bairro, estacionaram o carro para trabalhar, deixaram um bilhetinho para a moça da CETRAN. Gente, já parou para pensar o quanto que essas pessoas ouvem no dia de xingamento, de coisa ruim? A gente vê um funcionário da CETRAN já, lá vem me multar. Por que a gente não abençoa eles também? Teve um outro jovem que saiu no bairro São Francisco, deixando cartõezinhos verdes nos carros para as pessoas sem nenhuma marcação. Dizendo, que seu dia seja abençoado. Toma aqui, 1 hora grátis no estacionamento da rua. Outro dia, alguns jovens também se juntaram, foram lá fazer o uniforme. Você vai ver algumas pessoas lá hoje com esse uniforme. Qual o uniforme que eles usam? São tampas de bueiros do bairro. Passaram tinta nos bueiros do bairro, tinta de tecido, ficou até mais bonito do que estava antes, e colocava a camiseta em cima. E no final ficava essa coisa bonita. E o lema era, a gente ama tanto o bairro São Francisco, que quer carregar ele no peito. Um outro grupo foi agora, 2 sábados atrás, pintou pipoca de rosa e foi entregar pipoca para as mulheres, para lembrar elas do Outubro Rosa, para elas fazerem o autoexame contra o câncer de mama. Outro grupo foi no domingo, fez sachezinhos de sabonete e foi entregar no domingo para os feirantes, com a mensagenzinha que Deus abençoe o seu trabalho. E que você sinta um perfume disso, tal, enfim. Setembro Amarelo, fizeram umas fitinhas contra o suicídio. E alguns jovens foram entregar. E tudo isso era só desculpa para poder conversar com a pessoa. Há umas 2 semanas atrás, tiveram uma ideia maluca de andar lá com uma plaquinha escrito, o que eu posso fazer por você agora? Ponto. Chegava nas pessoas lá no São Francisco, o que eu posso fazer por você agora? Pode falar, qualquer coisa. O que tiver ao meu alcance, eu vou fazer. Teve gente pedindo um sanduíche. Eu falei com um cara que era um argentino, estava com um violão, ele falou, olha, eu comprei esse violão ontem. Posso cantar para vocês? Ouvimos ele. Tinha um grupo montando barraquinha para a feira do dia seguinte. A gente ajudou eles a montar as barraquinhas, eles olhando, o que é esse povo doido aí ajudando a gente a montar a barraquinha? E no final, eu estava vendo algumas fotos. Olha essa foto aqui. Ali está uma galera nossa da igreja. E alguns não são da igreja. Essa menina que tirou a foto não é da igreja. Ela estava lá. Essa foto final aqui me impressionou muito também. No final da ação, tiramos uma foto. Só que tem uma pessoa ali, essa menina, não é da igreja também. Foi até engraçado, ela estava passando e esse de rosa, o Cris, chegou e falou, o que eu posso fazer por você agora? Ela, olha, quer saber, eu trabalhei o dia inteiro, vou ter que pegar ônibus para ir para casa, e eu sei que vai demorar. Eu queria chegar em casa mais rápido. Sabe o que ele fez? Chamou um Uber na conta dele. Falou, espera aí que eu vou pagar um Uber para você ir para casa. O Uber demorou um pouquinho, foi bom. Enquanto isso, ela ficou lá conversando com a gente. Como assim, você vai pagar um Uber para mim? Não, mas quem é você? Mas por que você vai fazer isso por mim? E no final saiu na foto com a gente e entrou feliz da vida porque ia chegar em casa mais cedo. Gente, isso aqui é só alguns exemplos do que Deus quer fazer através de nós. A gente foi lá testar, deu certo. E agora o convite fica para todos nós, para que a gente seja bênção para as pessoas na nossa zona de influência. E como igreja central, hoje, a partir de hoje, nós estamos nos propondo a ser bênção para o bairro São Francisco. Coloque esse bairro nas suas orações. Ore pelas pessoas de lá, ore pelos moradores, ore pelos jovens, ore por aqueles bairros e por aquelas baladas, para que as pessoas que estão lá dentro possam ser abençoadas e possam assim ter o interesse de seguir Jesus.
Mas mais do que orar, aceite o chamado de Deus para cada um de nós. Saia da tua zona de conforto. Vá. Não apenas lá no São Francisco hoje para a gente abençoar aquele bairro, mas vá para onde Deus chamar. Deus quer te usar como missionário no seu trabalho, na sua faculdade, na sua vizinhança. Ele quer abençoar você. Essa semana eu estava com 3 jovens aqui de São Paulo e eles falaram: quantos pastores você tem na igreja? Já tem 3. Tá, quantos membros? Uns 2.500 mais ou menos. Aí ele, 3 pastores para cuidar de 2.500 membros. Ele falou: BJ, já parou para pensar que se você fosse visitar cada membro, quantos anos você ia demorar se você visitasse um membro por dia? Ele falou: é impossível. Eu falei: sozinho a gente não consegue. Aí a gente pensando veio o raciocínio: mas quer saber de uma coisa? Na verdade não são 3 pastores na igreja central. Na verdade nós temos lá 2.500 pastores. Talvez alguns não sabem ainda, ou não aceitaram ainda, mas todos nós somos chamados a ser um ministro. E ele falou: BJ, imagina o que ia acontecer com essa cidade se ela recebesse 2.500 pastores, homens e mulheres aceitando o chamado de Deus para abençoar as pessoas. Ele olhou assim: cara, o negócio ia ser fera. Aceite o chamado de Deus. Seja uma bênção. Abençoe pessoas que Deus vai usar você, vai recompensar os seus esforços. E você vai encontrar uma alegria que você nunca sentiu antes. A alegria de ser usado por Deus no propósito que Ele quer. Nós vamos ter uma música especial, onde você vai poder cantar disso, desse desejo, de sermos sal, de fazermos a diferença para as pessoas. E ao final, eu convido você a não dar ouvido para aquela vozinha que fala: não, vai para casa, não, isso aí é para os jovens. Não. Vamos lá. Coloca no seu GPS Rua Coari com Rua Portugal e vamos lá abençoar aquele bairro. A gente vai lá para amar as pessoas, para conversar, para sorrir. Faça isso. E se você talvez não tem como ir, espera aqui na frente da igreja, que eu sei que tem vários membros aqui que tem vagas no carro. E a gente vai parar ali e oferecer carona para quem talvez esteja de ônibus e não possa ir. Cante junto essa canção e ao final eu vou fazer uma oração com você antes de nós sairmos daqui. Jesus nos deu essa missão, o seu amor compartilhar. Somente entraremos em ação se o amor de Deus nos motivar. O seu poder nos moverá e assim iremos repartir o amor de Deus, a verdadeira paz e a doce esperança do porvir. Vós sois o sol da terra, vós sois o sal da terra, restaurando o sabor e a alegria de viver. Vós sois o sal da terra. Vida que Jesus viveu, o exemplo que Ele nos deixou, demonstra o real sentido da missão que o Senhor nos confiou. Saber a todos perdoar, querer a todos aceitar, revela a grandeza do serviço e aponta para o Salvador. Vamos cantar Eu Sou? Eu sou o sal da terra, eu sou o sal da terra, restaurando o sabor e a alegria de viver. Eu sou o sal da terra. Querido Deus, nos colocamos agora diante da Tua presença para, assim como Abrão, dizer para o Senhor que nós aceitamos o chamado para sermos bênção para essa cidade. Deus, usa-nos como instrumento, assim como o Senhor usou Abrão. Que cada um de nós possa ser uma bênção com as pessoas que a gente entra em contato. Que a gente seja uma bênção, Deus, e a gente aceita isso nesse momento, ser uma bênção para o nosso prédio, para a nossa rua, para o nosso trabalho, para o lugar que a gente estuda. Que as pessoas que entrarem em contato com a gente, Deus, não sejam a mesma.
Usa cada um de nós, Deus, como instrumentos de transformação nessa cidade. Hoje, Deus, a gente ora por um bairro São Francisco, porque a gente quer que as pessoas daquele bairro tenham uma vida melhor. É difícil, Deus, pra gente, é difícil pra mim. Eu cresci acostumado a às vezes ir num lugar, só pregar, mas trabalha no meu coração para que o meu objetivo seja certo, o objetivo de abençoar aquelas pessoas. Trabalha no coração de cada um de nós que estamos aqui, daqueles que já estão lá atendendo o bairro nesse momento, que a gente queira e que o propósito da nossa vida seja fazer a vida daquelas pessoas melhor. E que o Espírito Santo esteja coroando cada esforço e abençoando cada pessoa que hoje aqui decidiu sair da sua zona de conforto e ser um instrumento de transformação de vidas. Eis-nos aqui, Deus. Pode nos enviar. Partiu. Usa-nos como instrumento. É o que a gente pede em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe.